é um escândalo o que está acontecendo, é um escândalo de gigantescas proporções e já está gerando aí iniciativa por parte da oposição e tem que gerar. Está havendo uma troca de um delegado que apontou indícios de crimes cometidos pelo ministro do governo Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Isso tudo depois de tanta repercussão do caso de interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal, que gerou um inquérito que passou 7 meses engavetado na Procuradoria-Geral da República, como eu falei outro dia aqui. Então a PF bolsonarista está trocando aquele delegado que mirou um ministro bolsonarista, um ministro próximo da família Bolsonaro, da ala do bolsonarismo virtual mesmo, o Ricardo Salles. Isso é muito grave e ainda mais grave porque saiu a seguinte informação hoje na Folha de São Paulo. Alexandre Saraiva, que foi retirado do comando da PF no Amazonas pelo atual diretor-geral Paulo Maiorino, aquele que trabalhava lá com o Humberto Martins, do STJ, que abriu um inquérito contra os procuradores da Lava Jato, sobre os procuradores ali, com base nas mensagens roubadas, e a Rosa Weber acabou suspendendo. Muito bem, o Alexandre Saraiva, que foi retirado por ele, Paulo Maiorino, é citado em troca de mensagens de madeireiros investigados pela corporação como, aspas, o alvo a ser abatido. Alvo a ser abatido. Essas mensagens mostram como os madeireiros almejavam o delegado fora do cargo. Em 2 de setembro de 2019, o investigado Roberto Paulino encaminha uma foto do superintendente a um interlocutor de nome Guga. Alvo a ser abatido, diz ele. Aí a PF diz o seguinte no seu relatório, abro aspas. A PF diz muito bem, hein? A frase indica que todas as possibilidades para remover o superintendente da Polícia Federal no Amazonas estão sobre a mesa. Em outros termos, caso as vias políticas ou judiciais e disciplinares não surtam efeito, não está descartado o uso da violência. Fecho aspas. Perfeito. Esse relatório daquela PF que está sendo removida, né? Porque é disso que se trata. Eu falei aqui nesse programa, quem está acompanhando sabe, que muitas vezes o político ele tenta tomar total controle sobre uma corporação, sobre um órgão de Estado, e ele consegue muitas vezes um controle parcial, que pode ir aumentando gradativamente. Não quer dizer que ele consegue imediatamente o controle de 100%. Mas o que ele pode fazer para ir conquistando cada vez mais controle? Ele pode remover do cargo quem quer que não goze da confiança dele, quem quer que não passe pano para a sujeira do grupo político dele. E é isso que está acontecendo? Eu estava falando aqui e até botei no meu Twitter ontem, lá, @FMouraBrasil, os links de todos os comentários que eu fiz sobre interferência bolsonarista na PF. Nessa semana, nós estávamos falando aqui a respeito desse assunto. O Jair Bolsonaro colocou o Anderson Torres no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que colocou esse Paulo Maiorino na direção-geral da PF. Semanas depois de o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, virar alvo de uma investigação por ter recebido móveis. Dessa vez não são imóveis, mas é muito parecido com tudo isso que acontece no universo político criminal, móveis de uma empresa que mantém contato com o governo. Aliás, estão tentando culpar lá o sócio do Jair Renan Bolsonaro. E teve notícia ali de que ele estava sendo acompanhado por um servidor de perto, inclusive. Vocês tomem cuidado, hein? Vocês que ficam aí bajulando esse pessoal na hora do aperto para filho, eles botam a culpa nos outros mesmo. Não querem nem saber. E estão lá tentando dizer que é tudo a armação do outro. Jair Renan Bolsonaro não tem nada a ver. Igual o Flávio Bolsonaro. No máximo, se o Queiroz errou, é até engraçado. É que nem nos governos petistas, não tinha cometimento de crimes na visão deles. Era simplesmente o mal feito, o erro. Erro a gente às vezes esbarra num copo, deixa cair e tal. Mal feito, você tropeça em alguém, pede desculpa. Crime é crime, propina é propina, precisa chamar pelo nome. Muito bem, então trocou lá o comando da PF quando avançou o inquérito eleitoral sobre o Flávio Bolsonaro. Trocou o comando da PF quando avançou a investigação sobre o filho 04. Agora você troca delegado que faz um inquérito lá apontando ilegalidades naquele inquérito aberto
um relatório, né, apontando ilegalidade no inquérito aberto pelo Humberto Martins, com o qual o novo diretor-geral da PF trabalha, e agora você troca o sujeito que mira o ministro do governo. Então, assim, são escândalos sucessivos, e no Brasil há essa naturalização do absurdo. É claro que isso precisa ser impedido, evitado, a oposição precisa espernear lá por meio das vias legais, no parlamento inclusive. Aqui, na troca de mensagens que foi interceptada na investigação, o sujeito está dizendo, madeireiro, protegido pelo Ricardo Salles, de acordo com o relatório desse delegado que foi removido. Ele está dizendo que o delegado é um alvo a ser abatido. E essa conversa ainda tem uma repercussão numa outra, em que o sujeito diz assim, tem que pedir para o Júlio, é um tal do Júlio, que me parece que ainda não foi identificado, os investigadores já devem saber essa altura, mas a reportagem não está apontando, tem que pedir para o Júlio tirar esse cara daqui, urgente, diz o tal do Paulino, envolvido lá com as madeiras. Ele vai quebrar todos, responde Humberto. Então, os caras que estão sendo investigados em razão de madeira ilegal, e houve uma operação recente que apreendeu 444 containers, eles estavam querendo tirar esse delegado que estava atrapalhando os negócios aparentemente sujos deles. E vai lá o diretor-geral da PF e tira o delegado que estava apontando não só essa atividade, de acordo com ele, ilegal, mas também a passada de pano, a tentativa de abafar a investigação, de atrapalhar a fiscalização por parte do ministro do Meio Ambiente. É uma coisa mais grave do que a outra. A gente precisa jogar luz, holofotes sobre isso aí, para que não deixa passar e tal, e aí continua a atividade ilegal, continua o ministro no governo protegendo esse pessoal e continua a PF dominada por esse bolsonarismo sujo que vai removendo todos aqueles que apontam a sua sujeira e que se recusam a serem cooptados. É um cenário totalitário que precisa ser combatido.